Foi condenado a 60 anos, mais de 60 anos, foram 62 anos de prisão, o homem que matou a esposa e o bebê, filho do casal, em Blumenau. O julgamento colocou fim nessa triste história. Deixa eu chamar para cá o nosso PC que está ao vivo, direto de Blumenau, agora 11h46 da manhã, 11h46, 62 anos de prisão. Bom, era a resposta que a comunidade, que os familiares precisavam. Como é que foi o sentimento ao final deste julgamento, deste júri popular por aí, hein, meu caro PC, você que acompanhou tudo, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Gabi, bom dia a todos. O sentimento é da concretização da justiça. 62 anos, 2 meses e 20 dias. A pena imposta a Kelber Henrique Pereira. O réu, confesso, foi condenado por 2 homicídios qualificados. Ele degolou e matou a esposa, Jéssica Ballock, de 23 anos, e o filho do casal, o bebê Theo Pereira, que na época do crime, cometido em julho do ano passado, tinha apenas 3 meses de vida. Na noite da tragédia familiar, Kelber Henrique Pereira estava sob efeito de cocaína. O filho do casal mais velho, um garoto de 1 ano, uma criança de 1 ano e 10 meses, muito provavelmente deve ter assistido a tragédia na noite daquele crime cometido no quarto do apartamento onde o casal morava, na região da Velha Central. O filho do casal, o bebê Theo Pereira, tinha 3 meses e por matar o próprio filho, o bebê de 3 meses, Kelber foi condenado a 35 anos de prisão. O delegado responsável pela investigação, Rony Esteves, deu detalhes ontem sobre esse crime e a gente vai ouvir agora, aqui no SCC Meio-Dia, o promotor responsável pela acusação ontem durante o júri popular. Para ele, a justiça foi feita. Avaliamos que a pena foi justa, diante da gravidade e da brutalidade dos fatos. Logicamente, o Ministério Público, com mais tempo, vai analisar melhor a sentença. Se for possível recorrer para aumentar, nós assim faremos. Mas a condenação ficou dentro do que esperávamos. Agora nós vamos ouvir o advogado responsável pela defesa do réu. O advogado de defesa de um caso indefensável. O advogado avisa que deve recorrer do tamanho da pena. A decisão do Conselho de Sentença é soberana. A decisão emanada pelos jurados ela é dotada de soberania, então no que diz respeito à decisão optada pelos jurados, a gente não tem o que refutar, a gente não tem o que recorrer. A gente vai recorrer de eventual nulidade ocorrida durante o transcurso do plenário e simplesmente a dosimetria da pena. Eventualmente vamos analisar com calma a sentença, o que foi aplicado, e aí a gente vai fazer recurso tão somente do que diz respeito à dosimetria de pena e eventual nulidade do plenário. Kelber Henrique Pereira tem 30 anos. Se cumprisse os 62 anos de condenação, a sentença que foi imposta a ele ontem, ele, se sobrevivesse na prisão, ele sairia de lá com 92 anos. Mas é bom lembrar, a gente precisa lembrar que a nossa Constituição, que está vigente, ela determina que a pena máxima para uma pessoa em uma prisão não ultrapasse a marca o tempo de 30 anos. Então uma pessoa pode ficar presa no Brasil no máximo por 30 anos. Se isso se confirmar na prática, Kelber Henrique Pereira pode sair com 62 anos da cadeia, isso sem falar na política de regressão, de penas que existe no Brasil. E assim nós voltamos ao estúdio. Para muitos, Fernando, foi a concretização da justiça. Voltamos com você e com você, Gabi, também. Pelo menos este sentimento traz um pouco mais de acalanto a esses corações de Blumenau diante desta tragédia. O sujeito passou a noite inteira usando drogas, chegou em casa, matou a companheira, uma jovem, e o bebê, filho do casal. É algo impressionante. A defesa tentou alegar problemas mentais, mas a justiça não acatou. O que vai dizer o advogado nesse momento, né, OPC? O que um advogado vai falar diante de um caso desse? Todos nós temos direito à ampla defesa, mas num caso desse fica difícil de trabalhar. Vai recorrer o quê? 62 anos, baixa para 30, vai ter bom comportamento dentro da cadeia, não fica 15 anos preso.
É algo inacreditável, é a legislação brasileira. Isso tem que mudar. Porque condena 100, 200, a gente já viu aqui, 100 anos de condenação, não pode ficar mais que 30, gente. Olha, mas a resposta chegou para essa família de Blumenau, uma tragédia, uma tristeza. As pessoas estão doentes. Se não colocarmos em prática políticas de cuidado com a saúde mental das pessoas, pode esquecer, isso só vai continuar. PC, daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui no SBT. Muito obrigado pelas informações, sempre ao vivo da região de Blumenau. Este é o Grande PC.